Outcasters! Estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez num formato diferente, né? Nesse episódio de Outcast, podcast que fala sobre música alternativa e o universo que a cerca. Lembrando, você aí, ó, ativa o sininho, se inscreve no canal, faz todo aquele rolê que os podcasters todos pedem para vocês fazerem. A gente precisa disso também. E outra coisa importante, olha só, o Zé tá com o joelho zoado, eu tô com o ombro cagado, né? Os nossos bolsos estão furados, então a gente precisa de uma colaboração de vocês para seguirmos com esse podcast. Então, assim, durante o episódio vai aparecer ali um código de barras, um QR Code, aponte a câmera do seu celular para lá. Também vai aparecer na descrição do episódio um código, uma chave Pix. Ah, colabore com quanto o seu coração e o seu bolso permitirem, ficaremos muito gratos, muito agradecidos. Como eu disse, o Zé vai explicar agora por que que ele está na casa dele, eu estou na minha casa. Pensei que a gente fosse conhecer a discoteca maravilhosa de Zé Antônio Godoal, mas fui surpreendido. Zé, diz aí, o que que vai acontecer hoje? Então, na verdade, isso aqui é uma pré-apresentação. Vocês devem estar estranhando que a gente está num cenário, como o Maurício diz, cada um em sua casa. Mas semana que vem a gente volta para o cenário oficial do Outcast. E a gente está aqui hoje, na verdade, só para chamar uma novidade, que na semana que vem a gente estreia a segunda temporada do Outcast. A gente deu uma semaninha para poder acertar algumas coisas, mas semana que vem estamos de volta no cenário oficial com muitos convidados interessantes, né, muitos papos legais. A gente tem gostado muito de fazer. Estamos com algumas. Estamos é bonito, né? Estamos com algumas ideias novas, Estamos, né? tudo De, bem, Zé. Estamos. estamos com ideias novas aqui. Alguns quadros novos vão surgir. Um deles, inclusive, né, sugerido pela produção do Outcast, que a gente sempre pede dica ali para os convidados, e daí o Ariel, que ele da produção, falou, por que vocês não dão dicas, né? A gente ficou meio resistente ali, será, tal, mas a gente achou divertido no final das contas, né, Maurício? Então, a partir da semana que vem, ali nos shorts, você vai achar algumas dicas e coisas que a gente acha legal também. E, por exemplo, né, Maurício, o que você daria de dica hoje aqui para gente chamar? Olha, primeira dica, né? Lançamento recentíssimo aqui. Foi lançado na sexta-feira, a gente está gravando hoje, no domingo, dia 26. Sexta-feira, o Black Pantera lançou o quarto álbum, Perpétuo. Eu tive na audição desse álbum, que aconteceu na quinta-feira, a convite do nosso amigo Adriano Ministro, né? E vou falar, é uma porrada, é uma porrada. Eu acho que o Black Pantera, nesse álbum, o álbum anterior se chamava Ascensão, acho que eles acenderam um pouco mais, eles incorporaram ali naquela fórmula musical que tinha lá um tanto de hardcore, de thrash e tudo mais, eles incorporaram algumas coisas de música latina também, um tanto de funk, tá mais grooveado, e foi até que eu comentei pro Chayenne da Gama, o baixista, eles mandaram o Rodrigo macetar a bateria, viu, meu amigo? Porrada pura. Muito bom o álbum, gostei demais, vale a pena ouvir. Vai aparecer aí na câmera aí, não, na câmera, vai aparecer na tela a capa do álbum e avisando que assim, eu sei que eles vão fazer ainda nos próximos dias o último show da turnê Ascensão aqui em São Paulo, naquele bar, acho que se chama Gas Burning, que é um bar que fica perto da estação Água Branca do metrô. É um show gratuito e no dia 13 de junho eles estarão no Sesc Pompeia fazendo o show de lançamento do álbum Perpétuo. E você, Zé, o que que você manda? Cara, antes de mais nada, eu queria falar duas coisas, né? Primeiro, que isso aqui é só um quadro, o programa não será assim, continuaremos fazendo as entrevistas. Segundo, pedir desculpas, que uma coisa será inevitável aqui, falando de casa, são as intervenções felinas, né? Acho que vocês acabaram de ver um gato passando, tô tendo que tirar ele daqui da frente. Esse é o Ringo, muito prazer. E ele gosta de aparecer na câmera, então, se vocês verem um rabo aqui, é o Ringo.
Minha primeira dica também é nacional, né? Depois de outras bandas que não são brasileiras, mas a primeira delas é uma banda que eu acho que é incrível, eu sempre gostei muito, que é o Echo Upstairs, que é uma banda ali liderada pelo Ana Zumpano e pelo Bigu. E eles lançaram recentemente o primeiro EP, eles já tinham dois singles, e agora lançaram esse EP chamado Il Mondo, que saiu num formato bem legal, saiu em cassete, não sei se tá dando para ver. Olha Aqui, só ó, que saiu em demais, hein? cassete, que é uma parceria entre a Midsummer Madness e uma gravadora de Tennessee chamada Gasoline Records. Uma palavra estranha, uma palavra holandesa, mas eles são dos Estados Unidos. E, cara, tá muito captivante. Assim, claro, o som é maravilhoso, a banda tem aquele acento shoegaze, as composições são incríveis. Ouçam a banda, mesmo que você não compre esse cassete, ouça a banda, que é muito legal. Você pode comprar esse cassete ali no site Midsummer Madness ou falando diretamente com a banda, e tá muito caprichadinho. Olha que bonito, ó. Aqui Pô, que é, ó, demais, hein? caixinha laranja, fitinha roxa, e a música é maravilhosa, cara. Tipo, a arte da capa é da Ana e essa obra aqui é do Biel, que é o guitarrista da banda, que também é artista plástico. Né? É um pessoal que eu acho muito legal, porque eles são envolvidos em várias manifestações artísticas, é um pessoal muito bacana, e a banda é maravilhosa, cara. A primeira dica é essa, Echo Upstairs e o Mundo. Maravilha, maravilha, Zé. Eu vou falar aqui, então, outro lançamento recente, não tão recente, mas já está rodando. Falar aqui de música instrumental, jazz brasileiro, falar aqui de Amaro Freitas, pianista lá do Maravilhoso. Recife, lançou o quarto álbum agora, Iê Iê, que é um mergulho que ele faz na. Um mergulho quase literal, porque a foto da capa, inclusive, é ele dentro do Rio Negro, né? Ele olhando para a câmera de dentro do rio para fora, dentro do Rio Negro ali no Amazonas. É um mergulho que ele faz na música amazônica, na música indígena dos povos originários. O Amaro, ele tem uma história engraçada, quer dizer, uma história engraçada não, eu conheci ele de uma maneira curiosa, né? Eu tenho uma amiga chamada Wacila, né? Ela tem um nome em comum, Wacila. E aí um dia eu tava falando com ela, ela virou e falou assim: "Ah, tô saindo de férias, vou pra Europa, vou assistir o Festival de Montreux". Falei: "Nossa, que legal, né?". "É, não, tem um amigo meu que vai tocar lá". Eu falei: "Como assim você tem um amigo que toca no Festival de Montreux?". Aí ela falou: "Ah, olha lá um rabo passando atrás do Zé". Ah, aí, aí ela mandou, né? É um Amaro Freitas, um cara lá do Recife, foi quando eu conheci o trabalho dele. Aí, alguns dias depois, ela já viajando, ela me mandou outra mensagem falando assim: "Cara, você não sabe o que aconteceu". O quê? Fui ver o show do Amaro, tava no camarim, porque fui conversar com ele e tal e coisa. E aí apareceu um cara querendo tirar uma foto. Daí ela mandou a foto. Era o Quincy Jones. Só isso. Só o Quincy Jones, né? Então, assim, o Amaro ele tem uma carreira que está percorrendo o mundo, né? Já no lançamento desse álbum, do Ye Ye, que é esse quarto álbum, ele já fez shows em Nova York, já passou pela Europa, já tocou na Austrália, fez um show de lançamento aqui no Brasil, no Sesc Pompeia. Estive lá, ainda tive a felicidade e o prazer de poder levar minha mãe e minha tia lá. Elas ficaram maravilhadas com o trabalho do cara. Foi muito bonito mesmo. Eu tenho certeza que o Amaro é um artista que daqui a 40, 50 anos, se não tiver nada de incomum acontecendo, a gente ainda vai estar falando do trabalho dele, porque o que ele faz é muito foda, né? Então, a minha dica, Iê, quarto álbum de Amaro Freitas. E você, Zé? Então, dica muito boa, hein, Maurício? O Amaro é muito bom. Inclusive, a gente viu um documentário dele, né? Do A Amaro. gente teve um documentário no, É, no Inédit, né? Era um curta, né? exatamente. Era um curta. Inclusive, antes da segunda dica de disco, vai uma dica bônus aí para vocês, que agora no próximo dia 12 começa o Inédit, né? 16ª, né, Maurício? 16ª Décima edição, sexta. com muita coisa legal. Eu e o Maurício, a gente tem o prazer de fazer parte do grupo de curadores ali.
Dá para gente assistir algumas coisas antes e, cara, tem muita coisa boa, tanto nacionais quanto internacionais. Internacionais, cara, tem um filme que eu espero que não passe batido, porque normalmente as pessoas procuram algumas coisas mais conhecidas. Vai ter um que é sobre Brian Jones, por exemplo, que é incrível, a gente sabe que vai ter gente lá vendo e tal. Mas assista um documentário chamado Dust and Stones, que é um dos documentários mais legais dos últimos tempos, cara. Que é a história Maravilhoso esse documentário. de uma dupla country da Suazilândia. Como é que chama a Suazilândia agora, Maurício? Reino de Eswatini. Swatili. Mas na época ainda era Suazilândia. Os caras saíam da África para ir para o Texas participar de um concurso country que é muito legal. E assim, é um documentário bonito, emocionante. Vai assistir que você vai se surpreender com isso. E agora, indo para a minha segunda dica, queria falar rapidamente de um selo inglês que se chama Sonic Cathedral. Na Sonic Cathedral era uma balada, uma casa noturna, e um dos donos resolveu criar um selo, lançar alguns singles, uns EPs ali. E, na verdade, assim, essa coisa cresceu. Ele tem um singles club, lançou um monte de coisa legal, desde o Andy Bell, do Ride, até o Neil Halstead, que é do Slowdive. Recentemente, ele lançou uma banda que eu gosto muito, chamada Buffalo Postcard, que é uma banda que é liderada por um brasileiro, Henrique Laurindo, ele teve uma banda chamada Tamborines, é um cara muito legal, um amigo muito querido, banda muito boa, ouçam. Mas do que eu vou falar agora é de um cara que é um dos meus ídolos, assim. Para quem gosta ali de música dos anos 90, certamente ouviu falar de Galaxy 500, né, que foi uma banda seminal, e depois do Luna, né, Luna Square, depois Luna, que é uma banda basicamente uma dupla, que é Jim Warren e a esposa dele, a Britta Phillips, que é muito bom, adoro o Luna. Em 2013, eles estiveram em Londres. Na verdade, o Jim Warren, né, fez um show que foi um show muito bonito. Foram 2 dias de show em uma igreja chamada St. Pancras Old Church, que é uma igreja do século XII, né? E eles gravaram esse show e o Sonic Cathedral lançou isso em cassete em 2014. Era uma coisa que, para quem gosta dele, era uma coisa bem disputada, rara, difícil de achar. A edição era muito pequena. Só que agora, no final do ano, eles lançaram em vinil, né? Uau! Isso aqui. E daí, esse é um disco em que ele toca coisas do Galaxy, toca coisas do Luna, toca coisas da carreira solo. E além do que é uma edição muito bonita, né? Pode ver que na frente é vermelho e atrás é verde, né? Então, é um disco de 3 lados, né? Bem curioso. O primeiro disco, ele é em vinil vermelho, e o segundo disco, olha que maravilha, ele é verde, mas um dos lados vem gravado o mapa do lugar que ele tocou, que é muito bonitinho. É uma edição muito Demais. legal. E é muito legal, cara. Assim, o Sonic Cathedral é meio especializado em shoegaze. Eu não acho que isso aqui seja exatamente shoegaze, mas foi um pouco a base do shoegaze. Então, esse disco não é fácil de achar. Entre no Bandcamp do Jim Warren, que lá você acha. Acho que tem uma edição até com vinil dourado agora. E algumas poucas lojas, que nem a Roof Trade agora. Já conte com a taxação que está tendo para os vinis agora, que não está fácil, mas é um disco que vale a pena. Eu recomendo, mesmo com a taxação, vale a pena. Joia, bacana. Outra dica que eu vou dar aqui, na verdade, eu surrupiei essa dica do nosso convidado, Bruno Montalvão. Ele falou lá no episódio que ele participou, sobre uma banda venezuelana chamada Zeta, né? Uma banda que surgiu na Venezuela, hoje está baseada na Flórida. Surgiu ali mais ou menos em 2004, 2005. Entra dentro daquela cesta ali do post-rock e tudo mais. E depois que eles se estabeleceram nos Estados Unidos, eles começaram a incorporar dentro do som deles elementos de música venezuelana, elementos rítmicos, né, de música regional, coisas também de música latina em geral. Então tem algumas músicas que tem um pouco de samba e tudo mais. Eu outro dia até vi dentro do perfil no X, no Twitter, né? Eu tenho dificuldade em falar X ou Twitter, ou É, X, eu né? também. Eu Elon Musk também. que me perdoe. O pessoal falando dessa banda e o Bruno falando que assim, o disco é legal, mas o show é mais bacana ainda, né? E eu ouvi, e é uma banda que eu, de verdade, eu não parei de ouvir desde aquele dia que o Bruno teve com a gente.
Tem coisas muito legais, muito interessantes. E agora, no mês de abril, eles lançaram um EP chamado Siete Maria Infinita, que na verdade é uma regravação de um EP que eles lançaram lá em 2012, chamado Maria Infinita, só que hoje eles estão com uma nova formação, fizeram novos arranjos, incorporaram novos elementos. É bem bacana, bem interessante mesmo, vale a pena ouvir. É um som. Estava ouvindo correndo outro dia e meu pace aumentou até. Foi um negócio maravilhoso. Zé, o que mais você tem para apresentar aí? Minha última dica aqui é também de outra banda, agora uma banda inglesa, né, na verdade, que é outra, Jim Orhan é americano. Que é uma banda que eu gostei muito, que chama Pale Blue Eyes. Apesar do nome ser tirado de uma música do Velvet Underground, o som é bem diferente. Essa banda aqui, ó, esse disco é muito bom, chama This House. É o segundo disco deles, né, lançado pela própria gravadora deles, próprio selo chamado Broadcast Recordings, vinil transparente, muito bonito. Ouça aqui. Eu tenho a impressão que essa banda vai ser muito falada. Tem duas bandas que estão várias bandas chamando atenção, mas especialmente essa e uma outra, que é essa daqui, e depois eu dou como dia que tem um single que é o English Teacher, também é muito legal. Sim, bandaça Mas, incrível. Incrível mas dá English uma Teacher. ouvida aqui no Pale Blue Eyes, porque essa banda merece uma audição e uma atenção. Acho que daqui a pouco a gente ouve falar. Quem sabe alguns dos promotores desses novos festivais não se animem em trazer, né? Agora tá, Pois é. né, a gente está com aquela discussão que os lineups estão muito parecidos, mas de vez em quando tem uma esperançazinha aparecendo aqui ou ali, né? Sim, sim, sim. Fica a dica aí. André Barcinski, olha só. C6, né? C6 foi um É, festival que é, trouxe algumas coisas novas, né? Aliás, quem exatamente, estava lá exatamente. presenciou um show do Pavement que foi absurdamente bom, cara. Ainda estou feliz até agora de ter visto. Pois é, eu soube. Eu não pude estar lá, mas eu soube. Eu também dei um pulo na minha discoteca para pegar aqui um vinil. Peguei um vinil antigo, até comentei com o Zé. Há alguns anos eu tive um evento, até ruim falar isso, com esse pessoal lá no Rio Grande do Sul sofrendo o que está sofrendo, né? Porque, enfim, a coisa lá é muito pior do que aconteceu comigo. Eu tive um evento que eu chamaria de Rosenblitz, né? Para quem não sabe, a gravadora Rosenblitz, lá de Recife, anos 60, anos 70, chegaram a lançar até disco do Jorge Ben nos anos 60, um disco meio obscuro do Jorge Ben. Nos anos 70, eles lançaram um clássico da música brasileira, que é o Pai Biru, do Lula Cortez e o Zé Ramalho. E aí teve uma enchente lá em Recife e o armazém da gravadora foi inundado e muitos discos se perderam. Hoje, né, a primeira prensagem do Pai Biru é um item, né, caríssimo aí nos discogs da vida. E eu tive meu próprio Rosenblitz, um apartamento que eu morei um dia alagou, não vou explicar muito por que que aconteceu, foi culpa minha, tá? E aí eu tinha alguns vinis que estavam dentro de uma caixa de papelão no chão, e as capas, enfim, se danificaram. Os discos estão inteiros, mas eu até estava pensando, eu vou atrás em sebo caçar esses discos novamente. Você conheceu esse disco aqui, Zé? Ah, sim, claro que sim. Claro que sim. Calma aí, pegar aqui, isso aqui, né? Invisible Sim. Opera, Mas a que é capa um tá boa trabalho. ainda, Maurício. Não, é que eu estou mostrando a parte boa, não estou mostrando embaixo, Ah, né? tá. Tá bom. Não estou mostrando que ela deu uma Não, tudo bem. descolada também, enfim. O Invisible Opera é um trabalho do Fábio Golfetti, né? Foi guitarrista, é guitarrista do Violeta de Outono, grande guitarrista, bandaça. Hoje ele é o cara que está à frente do Gong, né? Que É, é uma das principais bandas ali, rock progressivo europeu. Ele assumiu ali a liderança da banda depois da morte do David Allen. E esse trabalho é de 93, né? Ele tem CD e está nas plataformas de streaming também. Música instrumental, primeiríssima qualidade, vale a pena ouvir.
né? Vale a pena ir atrás, conhecer esse trabalho, que é muito bacana, muito bom mesmo. Vira e mexe, estou também ouvindo aqui. E tem um outro disco que também passou aqui pelo efeito Rosenblitz, que é de um músico lá de Minas Gerais, o Marco Antônio Araújo. Esse aqui tá bem mais detonado a capa, né? É. Marco Antônio Araújo, ele era guitarrista, violoncelista, chegou a ser primeiro violoncelista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Esse disco se chama Lucas, é o último álbum que ele lançou. Tem em CD também. O último álbum que ele lançou em 85, ele acabou morrendo em 86, no ano seguinte, quando estava prestes a fazer uma turnê no exterior. É, aqui mistura muito música prog com música mineira, né? Ele fez parte ali no final dos anos 60 de uma banda chamada Vox Populi, que foi o embrião do som imaginário, que depois acompanhou o Milton ali no começo dos anos 70 e tudo mais. E depois ele enveredou para música erudita, para música clássica, mas nunca esquecendo também das raízes dele no rock progressivo. Tem um álbum maravilhoso dele chamado Quando a Sorte Te Solta um Cisne na Noite, e que tem uma música chamada Floydiana número 2. Nem sei em qual banda que ele se inspirou para fazer essa música. Enfim, mas vale a pena música instrumental brasileira de primeiríssima qualidade. É outro também que eu vou atrás do, de uma versão nova aqui, sem estar com essa capa toda detonada. Até aqui a contracapa ficou estragada também. Esse Enfim, eu acho que não tem nem nas plataformas ainda, né, Maurício? O Marco Antônio não, Araújo eu Marco tenho. Antônio Araújo Não, não né? tem. Mas eu sei que foi lançado em CD na década de 90. Os álbuns dele foram lançados em CD na década de 90. Eu não sei se estão em catálogo ainda. Aí fica para os nossos outcasters irem caçar nos sebos, né? Porque ser outcaster É. também é caçar em sebo, né? E é engraçado, né, que tem essa lenda de que tudo está nas plataformas, não está, né? Tipo, esse disco que eu mostrei o Jim Warham, por exemplo, agora não está em nenhuma das plataformas. Hum. Não, não está. Bom, você falou É. agora do Inert. A gente vai ter um filme, que é um filme sobre o Black Future, né? Uma banda do Rio Sim, de Janeiro, que lançou um único álbum em 88. Aquele álbum constou das listas de melhores álbuns do ano de todo o país e não tá em nenhum. O disco nunca foi reeditado, nem LP, nem CD, nem não tá em plataforma de streaming. Quem comprou tem, quem não comprou não tem, né? pois é. Não, você fala assim, o Brasil é engraçado, né, cara? Tipo, um dos discos mais festejados, né? E mais importantes da música popular brasileira, Clube da Esquina, não existe em vinil. Pois é, ele nunca foi reeditado, né? É, eu acho que teve uma reedição de um selo pequeno, não lembro qual que foi, mas se esgotou rapidamente, faz alguns anos agora. Mas como que tem essas falhas na discografia, né? Alguém aí tem que reeditar. É que eu Pois é, sei, eu acho. depende de fonograma, gravadora, tudo mais, Então, mas acho que o caso do Clube da Esquina acho que é até mais fácil, porque o artista está vivo, os artistas estão vivos, a gravadora existe, né? Ele ainda é ligado a um grande selo, uma grande gravadora. É só ir lá e reeditar, né? Eu sei, por exemplo, até comentei no dia que a gente gravou com a Silmara Bedak, ela tem dois álbuns do Clube da Esquina em vinil. pois é, eu sou pela redistribuição de renda, eu já falei isso. Vamos lá bater na casa da Silmara e pedir Pois é, um eu álbum para adoraria, você. cara. Enfim, tem mais alguma dica aí, Zé? Ah, cara, eu teria milhares, assim, mas vamos deixar, porque senão a gente não vai ter os próximos programas, né? Exatamente. A gente tem Aliás, agora um quadro novo. só uma Pode falar. pergunta, desculpe, Maurício, assim, te interromper. Já me falaram, inclusive, que eu interrompo muito o Maurício, eu estou tentando prestar atenção nisso, Nossa, eu fico muito né? chateado com isso, Zé. Mas, Maurício, qual o disco mais antigo que você tem aí na sua discoteca? Cara, eu acho que o mais antigo que eu tenho em termos de prensagem, de edição, eu acho que é a primeira edição brasileira do Electric Ladyland, do Jimi Hendrix. Essa primeira edição, eu
Na verdade, eu troquei com um amigo, tal, não sei o que mais, era um disco que estava rodando já, veio sei lá de onde, de uma moça chamada Sônia, que eu nunca vi na minha vida, porque está escrito lá Sônia no selo do disco. E aquela edição é uma edição muito esquisita, porque na verdade ela saiu aqui no Brasil como um álbum simples, não era duplo. A foto da capa tem erro de registro na foto, assim, é uma capa com um erro de registro horrível, você não consegue nem ver direito o que está ali. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram um corte horroroso daquele álbum, né? Tem música cortada no meio, tem coisa que É, não, né? Música emendada uma na outra. É um negócio escabroso que eles fizeram, criminoso. Porém, como eu acho que muita gente, isso aí deve ter se perdido na história, eu sempre fiz questão de guardar. E ainda era daquela época que hoje o vinil voltou a ser pesado, né? Mas tinha uma época exatamente. que os vinis antigos, né, do começo dos anos 70, final dos anos 60, eles eram pesados também, eles também tinham uma gramatura pesada. E esse vinil, ele é pesadão também, você sente o peso dele na mão. Então eu nunca quis me desfazer desse álbum. Tá aqui, sobreviveu a Rosenblitz, Graças a Deus. Eu, mas eu perguntei isso, confesso que eu quero. não escuto ele porque ele não é a obra original como foi concebida, né? Entendi. Daqui a pouco a gente vai ter um podcast falando de vinil aí. Olha isso. Esse é um papo que não vai, né? Eu vou até falar de dois aqui para encerrar minha parte aqui. Que você está falando essa coisa das edições, né? Teve uma época aqui que a coisa era muito confusa, né? Tipo, o Jimi Hendrix até um pouco mais de uma, duas décadas aí, o catálogo dele é uma coisa absurda, né? Porque estava livre, as pessoas pegavam, editavam. E aqui no Brasil tinha uma série de discos da Polydor chamado A Arte de, que eram coletâneas duplas. Então tinha a arte de Caetano Veloso, a arte de, sei lá, de Tom Zé, acho que teve, arte de Gal Costa. E daí no meio desse tinha alguns internacionais e teve um que saiu que era a arte de Jimi Hendrix. Isso aqui, ó. Né? Ah, Isso aqui, tá. isso aqui não se acha mais, mas isso aqui se achar num sebo, compre. Porque os caras acharam algumas versões aqui que não tem em lugar nenhum. Eles simplesmente colocaram aqui. Então, vale a dica. Mas é que eu achei isso aqui, mas o que eu ia falar do mais antigo, cara, que tem uma história, eu tenho muito carinho. Numa época ali nos anos 70 era impossível você ouvir uma coisa nova, porque as coisas demoravam muito para sair. Eu cansei de contar essa história lá no Outcast, mas hoje eu vou mostrar a prova aqui. Né? Então, assim, quando eu tinha, sei lá, era muito moleque, tinha uma revista chamada Revista Pop, que eles começaram a publicar algumas coisas sobre punk rock inglês. E pela primeira vez eles saiu um disco aqui que mostrava o som de alguma coisa que estava acontecendo lá fora ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que a gente teve sei lá, um flash de contemporaneidade ali com isso. Que foi uma coletânea chamada Revista Pop Apresenta o Punk Rock. Né? Eu devia ter uns 14 anos quando saiu. Foi em 77, 13 anos. E eu comprei esse disco, fiquei alucinado com esse disco, foi um disco que mudou muita coisa para mim, assim. E daí tem uma época que eu tive problemas, vendi os discos e tal, e esse é um disco que eu achei que eu nunca mais fosse achar na minha vida, né? Porque nunca foi reeditado, era uma coletânea e tal. Eu falei, pô, esse disco nunca mais vou achar. Um dia eu comprei um disco de alguém no Mercado Livre, e o cara me ofereceu, falou, "Ó, tem muita coisa aqui, principalmente de punk, se você quiser, tá?" E de bobeira eu respondi, "A única coisa de punk que eu queria você não vai ter, que é a revista Pop apresenta punk rock." Um tempo depois o cara me escreveu e falou assim, então, eu tenho esse disco, tá na minha coleção particular. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é o cara do Pinaps? Eu falei assim, sou. Então é o seguinte, eu vou te mandar o disco de presente. Cara, e daí eu tenho essa relíquia aqui, ó. Oh, que Essa Pop maravilha. zerada, dá uma olhada, cara. Que Zerada, maravilha, não tem. bicho. O vinil tá perfeito, tal. É um dos discos mais importantes da minha vida. Tem The Jam, Sex Pistols, Stink Toys. É maravilhoso isso aqui. Ramones, London. Revista Pop apresenta punk rock. Quem é da minha geração sabe a importância que teve. Sim, E é sim, isso. sim, sim. Beleza, beleza. Zé,
a gente precisa encerrar, né? Semana que vem estaremos novamente nos suntuosos estúdios da Opala, né? Pude pagar o IPVA do meu helicóptero, então chegarei de helicóptero lá, né? E estaremos novamente com os nossos convidados, né? E seguimos o jogo, né, Zé? Só dando spoiler que nossa primeira convidada vai ser uma figura histórica do rock brasileiro, quiçá da música brasileira, né? Sim, 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 com certeza. E, mais uma vez, lembrando você, né, querido Outcaster, assine o canal, se inscreva, aperte o sininho, contribua com seu Pix, olhe o QR Code e essas coisas todas. Vamos seguir nessa grande aventura até a semana que vem. Grande abraço, Zé. A gente se fala. Até semana que vem, de volta.